Há um momento na vida em que tudo é abalado. As pessoas que você amava falham com você. Situações que você dava como certas desmoronam e no meio de tudo isso você tenta não perder a calma. Mas há algo que ninguém lhe disse, algo que Carl Jung entendeu profundamente. A calma não é algo que você encontra do lado de fora. A calma é uma conquista interior. Uma transformação silenciosa que ocorre quando você entende o que habita dentro de você. Esta é uma verdade que poucos se atrevem a enfrentar. Porque manter a calma não é sorrir enquanto tudo está queimando. É entender por que você queima por dentro. Muitos vivem reagindo às palavras dos outros, ao olhar de alguém, à indiferença, à rejeição, como se fossem fantoches das emoções alheias e não percebem que no fundo estão buscando controlar o incontrolável. Mas Jung nos diz que o verdadeiro poder não está em controlar o externo, mas em integrar o que escondemos internamente. E aqui começa essa transformação. Hoje vou revelar 15 lições poderosas baseadas nas ideias profundas de Carl. E para que você nunca mais perca seu centro para nada ou ninguém. Lições que não apenas lhe darão clareza, mas o tornarão forte por dentro, inquebrável. E se você já se sentiu fraco, emocional ou excessivamente sensível, esta mensagem é para você. Esteja preparado porque quando você entender isso, você não será mais o mesmo. Primeira lição: tudo o que o irrita nos outros é um reflexo de si mesmo. Esse pensamento pode machucar, mas também pode libertá-lo. Quando algo sobre outra pessoa o incomoda profundamente, quando você não suporta certas atitudes, o que realmente acontece é que você está vendo um reflexo de sua sombra. Jung chamou aquela parte de nós que negamos, rejeitamos ou escondemos de sombra. Aquela parte que pensamos não fazer parte de nós, mas que grita de baixo esperando para ser reconhecida. Por exemplo, se você está incomodado com a arrogância de alguém, pergunte a si mesmo em que ponto eu também fui arrogante e não queria ver isso. Ou talvez me incomode porque eu gostaria de ter esse nível de segurança e não permito isso. A calma começa quando você para de culpar os outros pelo que sente e começa a se observar honestamente. Sim, às vezes dói nos vermos com clareza, mas é o único caminho para a verdadeira transformação. Segunda lição: até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. Esta é uma das citações mais poderosas de Jung e pode mudar a maneira como você vê tudo. Você sabia que muitas de suas decisões, reações e pensamentos não são tão livres quanto você pensa? Eles são programados por feridas, traumas, velhas crenças que você nunca questionou. E o mais perigoso é que acreditamos que isso é vida. Mas não é a vida. É o inconsciente dirigindo a peça enquanto você apenas desempenha o papel. Quando você torna o inconsciente consciente, você recupera o controle. Você começa a escolher, a decidir com clareza, a dizer não sem culpa, a reconhecer quando está repetindo padrões. Não se trata de positivismo vazio, trata-se de conhecimento profundo, de saber que se você sente ansiedade, hoje pode ser a voz de uma ferida não atendida, sabendo que se você se sente no caos hoje, talvez haja uma parte de você que foi silenciada por anos e agora pede para ser ouvida. Não ignore essa voz. Observe-o, pergunte-o, ouça-o. Sua calma começa nesse ato de bravura. Terceira lição: o que você nega, o subjuga. O que você aceita, transforma você. Pense nisso. Tudo o que você resiste a sentir acaba governando sua vida. A dor que você reprime, a tristeza que você esconde, a raiva que você nega, tudo isso não desaparece. Se acumula, se manifesta em seu corpo, em seus relacionamentos, na maneira como você fala consigo mesmo. Aceitar não é desistir, aceitar é olhar para frente. Aceitar é dizer sim, isso me machuca, mas não vou mais escondê-lo. E quando você faz isso, algo incrível acontece. O que antes dominava, você começa a perder força. Por quê? Porque você está integrando, você está entendendo, e quando você entende, você para de reagir com medo e começa a responder a partir da consciência. Aceitar é um dos atos mais poderosos que você pode fazer por si mesmo, e é aí que começa a verdadeira paz. Quarta lição: sua calma não depende dos outros, depende de sua maturidade emocional. Você já sentiu que alguém faz você perder a paciência, que te provoca altera, que te lux? Deixe-me dizer uma coisa: esse sentimento é uma ilusão. Ninguém tem o poder de tirá-lo do seu centro, a menos que você o dá a eles. E aqui está a chave. Quando você responsabiliza os outros por suas emoções, você está desistindo de seu poder. Mas quando você assume a responsabilidade emocional, você se torna livre. Maturidade emocional não significa que você não sente. Significa que você escolhe como responder ao que sente. Significa que você sabe que suas emoções são suas, não de outra pessoa. E quando você faz isso, você não precisa mais que os outros mudem para se sentir em paz. Sua paz vem de dentro e isso é liberdade. Lição 5. Ninguém pode machucá-lo emocionalmente sem sua permissão interna. Essa verdade pode deixá-lo desconfortável, mas também pode libertá-lo. Vivemos em um mundo onde culpar o outro é normal. Ele me machucou com suas palavras, me abandonou,
me fez sentir indigna. E sim, existem ações que machucam, mas o que realmente te quebra é a interpretação que você faz dessas ações. É a história que você conta a si mesmo. Em um nos dizia: o outro é um gatilho, não a causa. A causa está em você, em como você foi condicionado enquanto você trabalhou em seu amor próprio. Quando alguém te insulta e você acredita, é porque no fundo há uma parte de você que já duvidou. Quando alguém te rejeita e você se sente insuficiente, é porque você já carregava aquela ferida. Lembre-se disso. Sua dor não é pelo que acontece lá fora, mas pelo que você não curou por dentro. E a verdadeira calma é construída quando você decide observar esses pontos cegos e não reagir a partir da ferida, mas da consciência. Sexta lição: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Esta é uma das frases mais poderosas de Jung e contém imensa sabedoria. Vivemos perseguindo coisas externas mês de enrero, mais atenção, mais validação, acreditando que, ao alcançá-lo, finalmente nos sentiremos completos. Mas essa busca externa muitas vezes é apenas uma distração, uma maneira de evitar olhar para dentro, porque olhar para dentro dói, requer coragem, confronta você com sua verdade e, no entanto, é a única coisa que realmente o transforma. Quando você decide olhar para dentro, algo muda. Você começa a entender suas lacunas, para de esperar que os outros as preencham, começa a andar mais leve, com menos necessidade de aprovação e mais conexão consigo mesmo. E nesse estado, a calma não é mais um esforço, é o seu estado natural. Lição 7. Você não pode mudar o que não reconhece. Você já reparou como algumas pessoas repetem os mesmos erros várias vezes, mudando de parceiro, de emprego, de cidade, mas vivendo sempre os mesmos conflitos? Isso acontece porque eles não reconheceram a origem do problema. Jung falou de autoengano, aquela tendência inconsciente de esconder o que não queremos aceitar de nós mesmos. E o pior é que enquanto você não o reconhecer, não poderá transformá-lo. Se você não reconhecer seu medo de abandono, continuará a agir de acordo com ele. Se você não reconhecer sua necessidade de aprovação, continuará a se moldar para agradar. Portanto, a consciência é a porta para a liberdade. Não basta ter boas intenções. É preciso olhar honestamente, sem máscaras, sem desculpas. Somente quando você reconhece sua ferida, você pode curá-la. Somente quando você vê sua sombra, você pode integrá-la. E somente quando você assume a responsabilidade é que a verdadeira transformação começa. Lição 8. Nem todos os pensamentos que você tem são seus. Este conceito é profundo e revolucionário. Nem todos os pensamentos que surgem em sua mente vêm de você. Muitas são ideias herdadas, crenças sociais, vozes do pais, professores, cultura, mídia. Jung explicou que carregamos o inconsciente coletivo, uma espécie de campo mental onde estão as emoções, medos e crenças compartilhados. E muitas vezes tomamos essas vozes como se fossem nossas. Eu tenho que ser bem-sucedido para ser digno. Não devo mostrar minhas emoções. Ser forte não é chorar. Quem te disse isso? Você realmente acredita nisso ou absorveu sem questionar? A calma é encontrada quando você aprende a observar seus pensamentos sem acreditar em todos eles. Quando você pode dizer: esse pensamento apareceu, mas não me define. Esse medo está aqui, mas não é ele. É como ver as nuvens passarem sem se agarrar a elas. Você está presente, desperto, em paz. Aprender a separar quem você realmente é do que lhe foi ensinado a ser é um dos atos mais libertadores que você pode fazer. Até agora temos 8 lições poderosas e transformadoras. Agora eu te faço uma pergunta. E se você começasse a viver cada dia a partir dessa nova consciência? E se você se desse permissão para ser você com sua luz e sua sombra sem ter que agradar a todos? Quando você faz isso, algo mágico acontece. Sua energia muda, seu ambiente muda, sua vida muda, e essa mudança começa com você. Lição 9. Estar atento dói, mas é a única coisa que cura. Muitos acreditam que acordar é algo agradável, mas a verdade é que no começo dói, porque quando você abre os olhos, você vê tudo o que preferia ignorar. Você vê suas feridas não cicatrizadas, você vê como você permitiu certas coisas por medo, você vê como você agiu por falta, não por amor. E dói, porque você percebe que em muitos momentos foi você mesmo que se abandonou, que não estabeleceu limites, que cedeu por medo, que fingiu estar bem para não te incomodar. Mas aqui está a beleza. A dor de estar consciente é o começo da cura. Jung disse que não é iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Esse é o verdadeiro trabalho, olhar para as partes mais quebradas, abraçá-las e dizer: agora eu vejo você. Você não está mais sozinho, é aí que começa a verdadeira paz. 10ª lição. O que você mais julga sobre os outros é ensinar-lhe algo sobre si mesmo. A crítica nem sempre nasce do discernimento. Muitas vezes nasce da rejeição interna. Quando você julga alguém duramente pela maneira como vive, pela forma como se expressa, pelo que escolhe,
Pergunte a si mesmo: o que isso está me mostrando sobre mim? Talvez você esteja julgando a liberdade deles porque se sente reprimido. Talvez você esteja incomodado com o sucesso deles porque ainda não se deu permissão para brilhar. Ou talvez você rejeite a vulnerabilidade deles porque aprendeu a esconder a sua. Jung disse claramente: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então, da próxima vez que algo te incomodar em outro, pare, observe, ouça o que está se movendo por dentro. Porque essa reação não é casual, é uma pista. E quando você aprende a ler esses sinais em vez de julgar, você cresce. 11ª lição. O silêncio não é vazio, está cheio de respostas. Vivemos em uma época barulhenta. Excesso de estímulos, mensagens, redes, notícias, opiniões. E no meio de tanto barulho esquecemos algo essencial, o poder do silêncio. Silêncio não é ausência, silêncio é presença. No silêncio você ouve sua voz interior, aquela que não grita, mas sempre esteve lá. Aquela que sabe o que você precisa, que lhe dá paz que está te machucando. Jung nos ensinou que momentos de solidão e reflexão não são sinais de fraqueza, mas de conexão profunda. Muitos evitam ficar sozinhos porque temem o que sentirão naquele espaço. Mas é justamente aí que ocorre a transformação. Ouça a si mesmo, faça silêncio, desconecte-se do barulho para se reconectar consigo mesmo. É aí que nasce a verdadeira calma, não no exterior, mas no encontro íntimo com sua alma. 12ª lição. Você não está quebrado, você está em processo. Talvez você tenha sido levado a acreditar que precisa se consertar, que está errado, que é inútil, que algo em você precisa ser corrigido. Mas Jung tinha outro olhar, mais compassivo, mais real. Ele entendeu que o ser humano não é uma máquina danificada, mas uma alma em evolução. Você não está quebrado. Você está passando por um processo, você está aprendendo a se ver. Você está curando, e a cura não é um caminho perfeito. Às vezes você dá um passo para trás, às vezes se sente fraco, às vezes duvida, mas cada passo, mesmo aqueles que parecem erros, estão trazendo você para mais perto de você. A calma vem quando você para de exigir perfeição de si mesmo e começa a se tratar com ternura, respeito, paciência, porque o amor próprio não é um destino, é um hábito diário, e você merece ser tratado com o mesmo amor que deu aos outros. 13ª lição. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas não ser escravo de seus impulsos. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que você quer, dizer o que você quer, reagir como você sente, gritar se você ficar com raiva, ficar em silêncio se você não se importar, mas isso não é liberdade. Isso é ser refém de suas emoções. É deixar o que você sente controlar o que você faz, e Jung sabia disso. Ele entendeu que o verdadeiro crescimento não ocorre quando você faz o que quer, mas quando aprende a escolher conscientemente, mesmo que seu impulso lhe diga o contrário. Liberdade é ter raiva queimando por dentro e ainda escolher o silêncio. É sentir-se atacado e ainda não revidar. É saber que você pode machucar, mas você escolhe curar, porque quando você domina seus impulsos, você se torna o dono de si mesmo. E nesse estado ninguém pode tirar sua calma. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você fez algo por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes você agiu a partir da ferida e não da sua essência? Cada vez que você escolhe a pausa antes da reação, você se torna mais forte, mais sábio, mais livre. 14ª lição. A calma não é fraqueza, é o mais alto nível de poder. A sociedade lhes ensinou que ter calma é ser passivo, que quem não grita perde, que quem não se impõe fica para trás, que a força está na voz alta e no olhar desafiador, mas isso é falso. A verdadeira força está naqueles que não precisam gritar para serem respeitados, naqueles que mantêm a compostura quando todos perdem o controle, naqueles que escolhem a serenidade como escudo, não a violência como espada. Olhar em volta. Muitos parecem seguros, mas por dentro estão quebrados. Muitos levantam a voz, mas é porque não têm argumentos. Muitos se impõem porque não sabem ser ouvidos pela verdade. Jung ensinou que a calma não é a ausência de conflito, mas a capacidade de manter o centro no meio da tempestade. Da próxima vez que eles te provocarem, da próxima vez que tentarem te dar nos nervos, lembre-se disso. Calar-se nem sempre é ceder. Esperar nem sempre é fraqueza. E manter a calma é muitas vezes o maior ato de poder espiritual. 15ª lição. Você não é o que aconteceu com você. Você é quem você decide ser com o que aconteceu com você. Esta última lição pode mudar a sua história se você a entender com sua alma. Você não é seus erros, você não é suas feridas, você não é abandono, você não é rejeição, você não é as palavras que o marcaram. Você é muito mais do que isso, mas para viver muito mais disso, você tem que escolher. Você tem que deixar de lado a história de vítima que você repete em sua mente. Você tem que parar de se apegar ao porquê isso aconteceu comigo e comece a se perguntar: o que vou fazer agora com o que aconteceu comigo? Jung disse que a principal função da alma não é evitar a dor, mas transformá-la.
E você tem o poder de transformar sua história em sabedoria, sua ferida em compaixão, sua tristeza em profundidade. Você não precisa de uma vida perfeita para estar em paz. Você só precisa de um novo visual, um olhar que diga: isso doeu, mas não me define mais. Isso me quebrou, mas hoje decido me reconstruir de forma diferente. Isso fazia parte de mim, mas eu não sou isso. Essa decisão é o que faz de você o criador de sua própria calma. Mesmo depois de 15 aulas, a calma ainda é uma arte cultivada diariamente. Muitos estão procurando uma fórmula rápida. Diga-me como não ficar com raiva. Diga-me como deixar de lado o que dói. Diga-me como não me sentir mais ansioso. Mas a verdade é esta: não há fórmulas mágicas, há trabalho interior, a observação, a presença. A calma não é um botão que você aperta. É uma prática que você constrói com pequenas decisões a cada dia. Quando você escolhe não responder por impulso, quando respira antes de falar, quando não leva tudo para o lado pessoal, quando escolhe o silêncio em vez de alimentar uma discussão, isso é domínio emocional. Isso é fruto de uma consciência desperta. Sabia disso? Não podemos eliminar nossas emoções, mas podemos aprender a navegar por elas sem que elas nos afundem. Sua sombra não é sua inimiga. É seu mapa para a liberdade. Vamos falar mais sobre algo que Jung aprofundou com muita clareza. A sombra, aquela parte de você que você nega, que você esconde, que você reprime, talvez seja sua raiva, seu desejo de controlar, seu orgulho, sua necessidade de atenção, sua insegurança, seu medo da solidão. Tudo isso, quando não é reconhecido, opera em silêncio. E quando opera em silêncio, toma decisões por você e escolhe seus relacionamentos. Molda sua linguagem, faz você repetir padrões. A maioria das pessoas vive fugindo de sua sombra, mas você está aqui porque decidiu olhar para dentro e isso muda tudo. Carl Jung não estava pedindo que você removesse sua sombra. Ele estava pedindo que você a integrasse, a abraçasse, a conhecesse e entendesse que tudo que você rejeitou de si mesmo é precisamente o que precisa ser curado. Quando você integra sua sombra, você para de reagir a partir da ferida e começa a agir a partir da consciência, de um eu mais completo, mais humano, mais real. A dor também faz parte da jornada. Não fui a Dili. Escutar, às vezes queremos pular a dor, queremos entendê-lo rapidamente e seguir em frente. Mas a dor não é um castigo, é um mensageiro. Está lhe dizendo que algo precisa de atenção, que algo foi ignorado por muito tempo, que algo dentro de você está clamando para ser visto. Há uma frase não dita, uma lágrima contida, uma necessidade negada. E aí, nesse ponto, naquele pequeno nó emocional, tá a chave. O que aconteceria se, em vez de evitar a dor, você o olhasse nos olhos? E se por uma vez você se sentasse com ele sem tentar calá-lo? Quando você faz isso, algo é liberado não porque a dor vai embora, mas porque você muda seu relacionamento com ela. E aí ocorre uma transformação silenciosa, uma transformação que não é visível para os outros, mas que muda tudo dentro. Ter paz não significa que está tudo bem, significa que você está bem com tudo, mesmo quando não está. A vida é imprevisível. As pessoas vão embora, os planos fracassam, boas e más surpresas vêm sem aviso prévio. E como você se mantém no meio de tudo isso? A resposta não está no controle ou na perfeição, está na profunda aceitação do que é. Jung nos ensinou que não é uma questão de mudar o externo, mas de mudar nossa relação com o externo. Você não pode impedir alguém de criticá-lo, mas pode optar por não fazer essa crítica. Você não pode evitar a incerteza do futuro, mas pode entrar nele com confiança. Calma não é ter uma vida perfeita. Calma é ter uma alma em paz no meio de uma vida imperfeita. E agora que você chegou até aqui, eu o convido. Olhe para si mesmo honestamente. Onde você está reagindo automaticamente? A quem você está dando poder sobre seu estado interior? Que partes de você ainda está ignorando? Este é o momento de fazer uma pausa profunda. E realmente, não para pensar mais, mas para sentir mais. Não para corrigi-lo, mas para entendê-lo. Você não precisa mudar a si mesmo, você precisa se ouvir, se entender, cuidar de si mesmo. E daí virá uma transformação que não é perceptível em suas redes, mas que é perceptível em seu olhar, em sua paz, em como você responde, em como você caminha. A verdadeira calma não é controlar as emoções, mas entendê-las. Desde tenra idade fomos ensinados a nos comportar bem, a não fazer birras, a não ficar com raiva, a não demonstrar tristeza, a ser fortes, mas ninguém nos ensinou a entender o que sentimos. Fomos ensinados a conter, mas não a entender, a ficar em silêncio, mas não a processar. E agora, como adultos, caminhamos carregando emoções não digeridas. Dizemos estou bem quando por dentro estamos quebrados. Sorrimos nas redes sociais enquanto gritamos lá dentro. A verdadeira calma não é reprimir o que você sente, é entender de onde vem. É ser capaz de dizer, sinto raiva,
E entendo o porquê. Sinto tristeza e me dou permissão para senti-la sem culpa. Sinto medo, mas isso não me define. Quando você entende suas emoções, elas não o controlam. Quando você os abraça, eles não o consomem. E quando você os expressa com consciência, eles o libertam. Sua energia emocional afeta tudo que você toca. Isso está além da mente. É vibração. É energia. Toda vez que você age com raiva, essa energia permanece no que você faz. Toda vez que você fala da ferida, essa vibração é transmitida aos outros. Toda vez que você vive com medo, tudo se torna uma ameaça. Mas quando você age com calma, tudo muda. Sua voz muda, suas decisões mudam, seus relacionamentos se transformam. E essa calma, que a princípio é um ato de vontade, com o tempo se torna sua essência, sua frequência natural, seu estado base. Isso é o que Jung chamou de individuação. Ser você, completo, integrado, presente, sem máscaras, sem armadura, sem fragmentos ocultos. Você não precisa gostar de todos. Você precisa respeitar a si mesmo. Este é um dos maiores ladrões da calma. O desejo de agradar. Vivemos em busca de aprovação, validação, curtida, olhar salvador palmas. E ao fazer isso, perdemos o eixo. Para agradar a todos, você tem que trair a si mesmo. Você tem que ficar em silêncio quando quer falar. Você tem que dizer sim quando sente não. Você tem que fingir a paz quando por dentro está no caos. Mas a verdadeira paz vem quando você escolhe respeitar a si mesmo, mesmo que isso signifique deixar os outros desconfortáveis. Quando você entende que quem está chateado porque você escolheu a si mesmo não te amou, eles apenas usaram você. Você não nasceu para ser decorado pelo olhar dos outros. Você nasceu para ser você, autêntico, inteiro, livre. A calma é a linguagem da alma alinhada. Quando você está em paz, não é só você que sente isso, mas também aqueles que o ouvem, aqueles que olham para você, aqueles que se cruzam com você mesmo que não saibam por quê. A paz irradia. Não faz barulho, mas muda as atmosferas. Não é necessário explicar por que sentido. E esse é o seu objetivo, não se tornar alguém perfeito, mas alguém em paz, com suas luzes e sombras, com seus acertos e erros, com sua história completa. E se tudo o que você viveu até agora estava preparando você para isso, para este momento de despertar, para esta oportunidade de escolher diferente, de parar de reagir e começar a responder, de deixar de lado a necessidade de estar certo e abraçar a liberdade de ter paz. Deixe os outros gritarem, outros controlarem, outros manipularem. Você não está aqui para isso. Você está aqui para viver com calma, para caminhar a partir de dentro, para construir um mundo interior tão firme que nada nem ninguém possa derrubá-lo. Se esta mensagem perfurou sua alma, é porque algo dentro de você já sabia de tudo isso. Você só precisava se lembrar disso. Você não veio a este mundo para viver com ansiedade constante, nem para ficar à mercê do que os outros fazem ou dizem. Viestes para despertar, para integrar, para curar, para viver a partir de um centro tão poderoso que pode sustentá-los mesmo quando tudo está abalado. Carl Jung mostrou o mapa. Agora é a sua vez de trilhar o caminho. E cada passo que você dá para dentro é um passo em direção à liberdade. Se essa reflexão ressoou com você, compartilha com aqueles que você sabe que precisam. Inscreva-se se quiser continuar se aprofundando nessa jornada interior. E lembre-se, você não é o que lhe foi dito. Você não é o que viveu. Você é o que escolhe fazer com tudo isso. E se você escolher a calma, você já escolheu sua verdadeira força.